salmo de sabedoria e ele vai servir como introdução ao primeiro livro. Lembrando que quando você estuda o livro de Salmos é dividido em livros. Normalmente, né, ou mais especificamente, 5 livros, né? O Salmo primeiro, ele está dentro do primeiro livro. E o primeiro livro, ele vai do capítulo 1, o Salmo 1, até o Salmo 141. E esse salmo em específico, ele vai nos revelar um contraste entre o justo e o ímpio, né? E isso para quê? Para com a lei de Deus. Toda a humanidade ela é separada, né? Entre os filhos de Deus e as criaturas de Deus, né? Aqueles que seguem a Deus, que obedecem a sua palavra, que vivenciam a sua vontade em sua vida, e aqueles que não, aqueles que vivem a sua vida à sua maneira, né? A sua própria compreensão, né? As escrituras até diz que o mundo jaze do maligno. Então, não existe neutralidade, ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo das nossas almas, né? Então não existe neutralidade, né? Existem os servos de Deus e aqueles que não servem a Deus, logo fica subentendido que ele tem outro Senhor que não o próprio Deus, né? Então é isso que o Salmo nos revela, né? Como que o justo e o ímpio, eles lidam para com a lei de Deus, né? Então o Salmo também, nós vamos ver que o Salmo 1 ele fala sobre pessoas, né? Os justos e os ímpios. O Salmo fala sobre caminhos, qual o caminho então que os justos seguem e o caminho que os ímpios seguem, né? Então vai haver, vou ficar fazendo sempre esse contraste, né? No caso do justo, ele ama a lei do Senhor, ele ama a palavra do Senhor, né? Como também ele tem uma conduta para com ela, ele medita nela de dia e de noite e ela se torna diretiva, ela guia os seus caminhos. Por outro lado, nós temos o ímpio, né? Que ele odeia a lei do Senhor, ele não quer saber da lei do Senhor, ele quer viver a sua maneira, né? Como é o caso hoje, não necessariamente de colocá-los como maus ou como pessoas cruéis, mas como seguem os ateus. Os ateus não seguem a lei de Deus, eles seguem a sua própria lei, a sua própria compreensão do que é o mundo e uma compreensão materialista, né? O cristão, o servo de Deus, não, ele segue a lei de Deus. Então o ímpio, ele odeia a lei do Senhor, ele não se importa com a lei do Senhor, ele não medita nela, ele não verifica qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque ele tem o seu próprio caminho, né? Logo, se nós formos observar